Continental do programa Conexão Cláudio Andrade e a todos também que passam a nos acompanhar pelas redes sociais. E o tema de hoje é aquele que vem gerando muito debate durante a semana, referente à empresa Nutrindo, uma empresa que presta serviços para 52 idosos no município de Campos dos Goytacazes, segundo a sua proprietária ou diretora, Dona Sara. E para quem pensa que eu vou discutir os direitos das partes, ou seja, da Nutrindo ou da prefeitura, ou analisar a decisão judicial ou pensamento de juristas, está muito enganado. O programa de hoje pauta numa coisa que é de extrema importância para qualquer pessoa, que se chama prioridade. Em tudo na nossa vida, na vida pública ou na vida privada, nós temos prioridade. Então, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, nós temos na nossa cabeça, no nosso coração, prioridades. Coisas que para a gente têm mais relevância do que outras. Isso é normal do ser humano. Você elege coisas que para você são mais importantes do que outras. E devido a isso, você gasta mais energia, gasta mais trabalho, coloca mais empenho nessas coisas que para você são mais relevantes. E eu tomei o cuidado de observar as belas matérias feitas pelo jornal Terceira Via, entrevistando a Sara da Nutrindo, que foi, inclusive, chamou a imprensa para fazer uma declaração sobre os débitos da prefeitura. Observei também uma série de detalhes e fiz umas anotações com relação aos relatos dela. E eu vou dizer o porquê que abriu o programa falando de prioridade. Ela disse na entrevista, palavras dela, então abre aspas para o que ela está falando, que a prefeitura deve a ela pagamentos de janeiro a junho de 2015. E o débito da prefeitura com a Nutrindo, segundo a sua proprietária, são de mais de 7 milhões de reais. Então, com esse débito de 7 milhões de reais, segundo ela, os fornecedores de material e de medicamentos começam a relutar, começa uma fase de muita dificuldade, porque com certeza, se ela não está recebendo, ela também não deve estar repassando esses valores. E o que ela coloca para a gente também é que a prefeitura efetuou alguns pagamentos para ela, mas correspondentes a ano de 2013 e de 2014. Ou seja, antes da tal crise do barril, né? Antes da crise do barril, segundo a Sara, diretora da Nutrindo, a prefeitura já estava atrasada com seus compromissos com a empresa. Como eu disse que a discussão hoje seria de prioridade, como tudo na vida, parece que a prefeita Rosinha Garotinho é uma gestora que já elegeu as suas prioridades no que diz respeito ao pagamento das suas obrigações. Porque a prefeita não tem obrigação somente com a Nutrindo. Tem com outras empresas e também tem, pelo que eu estou vendo, com os seus maiores xodós, que são as empreiteiras. Todo mundo que está me ouvindo agora sabe da quantidade de obras que estão paralisadas em Campos dos Goytacazes. Se abrir o microfone só para isso, é obra atrás de obra. Enquanto a Nutrindo cobra um valor que lhe é de direito, segundo a sua diretora, mais de 7 milhões, a Prefeitura de Campos pagou essa semana, segundo o portal da Transparência, do dia 30 de agosto até 28 de setembro, ou seja, o relatório de pagamentos, valores enormes para várias empreiteiras. Por exemplo,
A Macro, que é uma das empresas que presta serviço para a prefeitura, recebeu 4 valores: 104.536, 132.166, 222.746, 259.598. A empresa Construção recebeu R$700 mil. A empresa Embeg, R$700 mil. A Hidrolumen, R$252.763. A Cofransa, R$447.236. E a Construtora Avenida, R$700 mil. Cláudio, o que tem a ver a Nutrindo com as empreiteiras? Todas as duas têm que receber da prefeitura. Óbvio. As duas prestaram serviço, tem que receber da prefeitura. Óbvio. Mas aí que entra o ponto da nossa discussão. Prioridade. A prefeita preferiu pagar milhões de reais às empreiteiras, mas não paga a Nutrindo. Ou seja, ao invés de ajudar a Nutrindo a manter, porque a Nutrindo ela tem obrigação e responsabilidade com o serviço que presta, né? Ao invés de pagar a Nutrindo, ela paga as empresas prestadoras de serviço. Paga as empresas prestadoras de serviço, empresas essas que deveriam também cumprir com as suas obrigações. Então o tema de hoje é prioridade. Porque as empreiteiras, diante de toda a crise alardeada pelo governo Rosinha, onde devemos economizar, onde devemos deixar de gastar, onde temos que cortar na própria carne, não é assim? Vamos cortar na própria carne? Então. Mas quando surge um bom dinheiro, quando surge uma possibilidade de quitar pagamentos, de quitar responsabilidades, ela faz as suas prioridades. Então, eu não estou aqui para julgar direito de um, de outro. Não estou aqui para analisar a decisão de magistrado. Não estou aqui para analisar a opinião de nenhum jurista. Estou aqui para analisar o que eu tenho em mãos. O que eu tenho em mãos são fatos. Os fatos são que existe, segundo a diretora da Nutrindo, um débito da prefeitura com ela no valor de mais de 7 milhões de reais. E que ela precisa desse dinheiro para continuar prestando um serviço a 52 idosos. Só que ninguém da imprensa perguntou e eu ainda não consegui saber se esses 52 idosos são idosos enviados pela prefeitura. Mas se o contrato é com a prefeitura, com certeza é um serviço prestado a idosos direcionados pelo poder público. Só que a prefeitura diz que já pagou mais de 20 milhões a Nutrindo. Mas manter uma empresa contratada pelo poder público sem receber desde janeiro, e essa empresa, ao mesmo tempo, vai para o Diário Oficial e observa essa quantidade de pagamentos para empreiteiros, é sinal de que a prefeita de Campos dos Goytacazes, a Rosinha, elegeu as suas prioridades. E uma delas é tentar ao máximo colocar as obras paradas em andamento, né? Até porque ano que vem é um ano muito importante para que as obras sejam inauguradas. Ano que vem é o ano da inauguração de obras. Ano que vem é o ano da inauguração de tudo que você puder imaginar em Campos dos Goytacazes. De norte a sul, leste a oeste do município, todos
os cantinhos do município serão inaugurados. Deve ser por isso que a prefeita opta por manter uma empresa contratada por ela sem receber mais de 7 milhões para atender idosos, ao mesmo tempo paga milhões e milhões, segundo o portal da transparência, às empreiteiras. Então, está na hora de você que é ouvinte, quando receber na porta da sua casa uma visita pré-eleitoral de algum agente público ou de um pré-candidato, que você bote ele sentadinho na cadeira da sua casa e comece a questioná-lo. Os motivos pelos quais as prioridades do governo Rosinha são invertidos. Porque se a gente ficasse só nesse caso, estaria pelo menos razoável o nosso debate. Mas as prioridades da prefeita também não estão na colocação, por exemplo, de esgoto em toda a rede pública do município. Várias localidades aí com esgoto a céu aberto. Também não é prioridade do governo a colocação de ambulâncias em todos os postos de saúde do nosso município. Prioridade. Não é a prioridade dela. Também não é prioridade da prefeita Rosinha a colocação de água potável em todas as localidades do município. Também não é prioridade dela. Como não é prioridade dela dar satisfações à sociedade. A prefeita Rosinha, ela elegeu procuradores. Procuradores, não me refiro aos procuradores de carreira da prefeitura. Procuradores, pessoas que falam em nome dela e que não possuem legitimidade de diploma para falar no lugar dela. Tá? Quem está acostumado a ouvir pessoas, terceiros, falando no lugar da prefeita, fazendo análise no lugar da prefeita, prestando contas no lugar da prefeita, não deem atenção. Ignorem qualquer pessoa que não tenha a legitimidade dela. Que por mais que ela não seja uma administradora, por mais que ela não seja uma secretária de saúde, por mais que ela possa fazer com que os seus secretários falem por ela, mas esses secretários, ou alguns deles, não podem tomar o lugar dela como se prefeitos fossem. Esse é o problema. Então você que está me ouvindo e acha que nós em Campos temos 2, 3 ou 4 ou 5 prefeitos, estão enganados. Nós temos apenas uma prefeita, eleita pelo povo e diplomada, que é a prefeita Rosinha. Então é ela que nós temos que cobrar satisfações, é ela que nós temos que fazer com que venha a público prestar as contas da sua administração e dizer por que as prioridades do seu governo são tão equivocadas. Volto a dizer, dever mais de 7 milhões a uma empresa e ao mesmo tempo ter verba para pagar empreiteiros, partindo do princípio que esta empresa possui a prestação de serviço, atendimento a idosos, não é um direcionamento de prioridade correto. Mas se você observar, a área de saúde não é uma área que é prioridade no governo Rosinha. Nunca foi. Nós temos os postos aí sem abastecimento de remédios. Nós temos uma comunidade inteira com dificuldade de realizar um exame, de fazer uma cirurgia. Nós temos aí problemas estruturais seríssimos nos hospitais Geral de Guarulhos e Hospital Ferreira Machado. Temos obras intermináveis no Hospital São José. E se eu parar aqui para me dedicar à área de saúde, a gente também não faria outra coisa no programa. Então o que eu queria deixar para todos os nossos ouvintes da Continental é que precisamos pressionar o governo e perguntar a eles quais são as suas prioridades. No caso específico da Nutrindo, fica claro que o pagamento a essas empresas, deixando claro que essas empresas têm o direito de receber, porque prestaram serviço ou estão prestando,
Não estou contestando os valores, estou contestando a prioridade. E parece que como o ano que vem é um ano muito especial, é necessário pagar essas empresas para que ano que vem essas obras sejam devidamente inauguradas. Devidamente inauguradas, para que seja colocado na mente do povo um governo que faz. Mas hoje é um governo que não faz. Um governo que deixa a cidade no estado caótico administrativo pelo qual o município de Campos dos Goytacazes se encontra. E alguns podem dizer que eu sou uma pessoa que só falo contra o governo. Mas é verdade. Sabe por quê? Porque para eu falar bem do governo, ele precisaria estar muito bem, ou mais ou menos bem, principalmente na área de saúde e na área de educação. E é lógico, é óbvio, é inconteste que esses dois setores estão em frangalhos. Estão no fundo do poço, porque não possuem estruturas, onde os seus profissionais são desprestigiados e aqueles que levantam a voz contra o governo são perseguidos. Perseguidos de forma cruel. Então, é um governo que não tem prioridades naturais. As prioridades do governo Rosinha são equivocadas e merecem de você, eleitor, de você, contribuinte, pagador de imposto, uma cobrança mais forte, uma cobrança ferrenha, para que essas coisas possam mudar. Espero que vocês saibam distinguir prioridade com interesse, para que a sociedade possa se tornar mais independente, mais forte, mais firme e com amor ao município que a gente vive. Muito obrigado.